Boa noite. Tudo bem com vocês? Animados? Bem, para quem não pôde estar conosco ontem à noite, meu nome é Anderson Bonfim, sou casado com a Andréia, somos pais de 3 meninas, a Giovana de 16 anos, a Olívia de 14 anos e a Pietra de 5 anos. Somos naturais de São Paulo, estamos desde 99 em Curitiba, Paraná. Trabalhamos lá com uma missão chamada Missão Mobilização e temos nos dedicado esses últimos anos com treinamento na área de despertamento vocacional, tentando desenvolver conteúdos e ferramentas para que de alguma maneira possamos cooperar com a preparação de uma geração para cumprir a grande comissão em toda a sua integralidade. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui, como nós falamos ontem, estar aqui com vocês hoje não é apenas uma agenda, para mim um cumprimento, é cumprir uma palavra, é cumprir algo que eu creio que tem a ver com a nossa vocação, com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E assim como nós falamos ontem, um encontro como esse é um encontro extremamente estratégico. E a ideia não é apenas nós desfrutarmos de um momento, como foi dito ontem. A ideia não é sermos colecionadores de momentos, mas sermos homens que estabelecem marcos históricos por meio da intervenção de Deus, de pensar de forma estratégica. Creio que nós, como igreja, precisamos pensar de forma estratégica. A palavra estratégia tem a ver com você pensar os meios e os processos para que se possa alcançar ou se preparar para os objetivos estabelecidos por Deus. Então nós temos uma tendência em sermos imediatistas, em vivemos o nosso momento. E isso tem a ver com uma filosofia de vida hedonista, que é muito forte nos nossos dias, mas que foi plantado no coração do homem desde o princípio da queda. O hedonismo tem a ver com o culto ao prazer. O hedonismo tem a ver com o culto à felicidade. A filosofia de vida das pessoas hoje é: seja feliz aqui e agora a qualquer custo. Já viram isso? O que importa é a liberdade para a felicidade. Por quê? Porque isso tem a ver com a ausência de um sentido da vida baseado numa esperança futura. O homem sem Deus não tem esperança futura. Então o materialismo faz ele consumir tudo aqui e agora, não existe o amanhã, não é mesmo? O próprio poeta fala que devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque para o homem sem Deus não há amanhã, não há esperança, não há um vindouro, porque para muitos o amanhã é o acaso, para nós o amanhã é a promessa. É o cumprimento da promessa. O que nós vivemos hoje é o penhor, o adiantamento do que seremos e do que viveremos na plenitude. Por isso que a filosofia de vida que fala da felicidade aqui e agora é o atestado da infelicidade humana. Paulo fala aos Coríntios que fala: infeliz é o homem cuja esperança está aqui no mundo agora. Então, o pensar o aqui e agora, somente o momento, a felicidade, o prazer, tem a ver com já ser capturado por uma filosofia hedonista, secularizada, materialista. E vivemos sempre o aqui. E o problema que viver o aqui é viver o eu, é viver o meu. Um encontro como esse tem que ser um encontro pensado de forma estratégica. E pensar de forma estratégica é entender que todas as palavras de Deus têm o seu processo de cumprimento, têm os seus meios. E para um encontro como esse, nós falamos ontem sobre não sermos apenas motivados, mas animados.
Não pensamos o aqui e o agora, mas o amanhã, o futuro e o vindouro. Você é modelado, presta atenção, você é modelado pelo homem que você não quer mais ser ou pelo homem que Jesus falou que você deve se tornar? Você acorda de manhã e você se esforça para não ser o homem que você era, ou você acorda de manhã e deixa o Espírito Santo te guiar ao homem que você foi chamado para ser? Já parou para pensar o nível de sofrimento de alguém que acorda todo dia e dizendo: eu não quero mais ser o homem que eu era, eu não quero mais cair a queda que eu caía, eu não quero mais pensar como eu pensava, eu não quero mais viver o que eu vivi. Você está escravo ao seu passado, você não tem uma esperança, você não é modelado pelo reino vindouro, você não é modelado pelo redimido e pelo homem que anseia ser glorificado. É possível que estejamos aqui num lugar de esperança, cativos a algum tipo de desesperança, por pensarmos a felicidade aqui e agora, a vida boa, o bem-estar, que tem a ver comigo, tem a ver com eu, tem a ver com o nosso, tem a ver com a nossa realidade micro, pessoal. Um encontro como esse tem que ser estratégico, e para ser estratégico ele tem que pensar caminhos, tem que pensar respostas, tem que pensar o futuro, e não o aqui e o agora apenas. Estamos juntos? E eu queria ler com vocês um texto que está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim diz, assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda coisa vivente que se move na terra. Aqui está falando que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E logo que ele criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, ele abençoou-os. Ele abençoou-os. A palavra abençoar tem a ver com conceder todos os recursos necessários para que ele possa cumprir aquilo que ele foi criado para cumprir. Deus abençoou. Deus deu ao homem os recursos necessários para que ele pudesse fazer o que ele tem que fazer. Deus abençoou. Repita comigo: Deus abençoou o homem. E quando ele abençoou o homem, ele não falou assim: tenha coisas. Ele falou: seja fértil. O que significa ser fértil? Ser fértil significa ter sementes. Repita comigo: ser fértil é ter sementes. E o que eu queria pensar com vocês hoje: como sermos numa cidade tão linda, tão climatizada. Amei essa cidade. Senti em casa. Nem tem calor. Como sermos uma igreja estratégica? Não uma igreja que apenas pensa o seu momento aqui e agora, mas que está se preparando para o futuro a partir do legado que foi dado. Como entender que Deus está escrevendo uma história? Como entender que nós não somos senhores da história, mas somos parte dela? Uma história que começou antes de nós e uma história que vai além de nós. Como pensarmos além
do eu, além de mim, além da felicidade aqui e agora. Como pensarmos o outro, como pensarmos o macro, como pensarmos algo maior e algo juntos. Um dos dilemas que nós vivemos, a nossa dinâmica de gestão, de administração, é que nós sempre falamos que se tivermos algo, faremos. Se eu tivesse recursos, eu faria isso, eu investiria nisso. Quem já ouviu isso já? Hã? E eu quero te fazer uma pergunta. A nossa dificuldade de gestão, a nossa dificuldade de cumprir propósitos de Deus no lugar que estamos, a nossa dificuldade de mobilizar, de viabilizar, a nossa dificuldade de construir, de edificar, a nossa dificuldade de expandir, tem a ver com a falta de recursos que não temos, ou a má administração do que já temos. Pergunta, vou falar de novo. A nossa dificuldade em expandir, em crescer, edificar, cumprir, alcançar, pregar, tem a ver com a falta do recurso que eu não tenho, mas se tivesse faria, ou a má administração do recurso que tenho? Perceba que quando Deus abençoou o homem, Ele não falou tenha, Ele falou seja. Porque o que é ser? Ser é alguém que entende que tudo o que ele tem não é dele, mas existe para um propósito maior do que ele. Por isso que na mentalidade hebraica não existe o verbo ter, da possessão, do eu, do meu, mas o ser. Por isso que Paulo fala que somos dispenseiros, administradores de recursos divinos. Alguém abençoado é alguém que recebeu recurso, é alguém que recebeu semente. Estamos juntos? Toda vez que nós acreditamos que os nossos problemas de avanço missionário, de expansão, tem a ver com a falta de recurso, nós sempre estamos arrumando mais um problema. Jesus estava ensinando uma multidão e começou a cair o sol e o dia estava acabando, e os discípulos falaram: Jesus, tem que mandar esse povo embora, porque esse povo tem que comer, esse povo tem que descansar. E ele diz: não, pode dar vocês de comer para eles. E aí eles falaram assim: Jesus, mas nós não temos dinheiro. Então eles tinham um problema, faltava pão. Quando eles pensaram que a solução era o dinheiro, arrumaram outro problema, porque agora falta dinheiro e pão. Estão entendendo? A solução desse problema estava na necessidade de recurso que eles não tinham ou na gestão do que eles já tinham. Hã? Quando alguém abriu mão da sua janta, porque era um recurso que já estava com ele. Estão entendendo? Quando alguém abriu mão do eu e do meu em favor do outro e de nós, quando alguém entendeu a minha janta pode ser a janta de todos, esses 5 pães e 2 peixes foram para as mãos de Jesus. Quando foram para as mãos de Jesus, o que está nas mãos de Jesus é de Deus. E aí ele levanta os 5 pães e 2 peixes e fala assim: obrigado Deus por você ter dado isso. Quer dizer que agora aquele recurso já não era mais de alguém que abriu mão de uma janta, mas era do Deus Criador de todas as coisas. Logo, já não era mais uma janta, era comida para uma multidão. O nosso problema tem a ver com o recurso que não temos, ou com a administração materialista, secularizada e egoísta do que temos. Deus abençoou o homem, querido.
E olhando as Escrituras, eu encontrei, você pode depois encontrar talvez mais do que eu consegui encontrar. Mas eu encontrei nas Escrituras 3 tipos de semente, que estão relacionados a 3 tipos de recurso que você tem e talvez não saiba que tem. Ou saiba que tem e talvez não administre corretamente o que tem. E por isso que sempre parece que está faltando. Mas como eu falei ontem, a necessidade é uma mentira. Quando Satanás diz para ele, você tem fome, tem necessidade, ele fala assim, não, eu tenho Deus. Estão entendendo? Porque se você entende que Deus cuida, você não tem necessidade. Estão entendendo? A cosmovisão muda. Por isso que em Mateus 6 ele fala que quem se preocupa com o que comer e beber não conhece o Pai. Não conhece o Pai que tem. Mas isso a gente falou ontem. O que eu queria falar com você agora é que existem pelo menos 3 tipos de semente. Existe o que nós chamamos de uma semente espiritual. O que é a semente espiritual? A semente espiritual é a palavra. Você vai ver nas Escrituras associando alguns momentos a palavra com a semente. Porque todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Existe uma parábola em Mateus capítulo 13 que fala da parábola do bom semeador. E diz que um semeador saiu a semear. E quando ele vai explicar essa parábola para os discípulos, porque os discípulos perguntam, ele diz que essa semente é a palavra do reino. Então o semeador saiu a semear uma palavra. A palavra tem a ver com o processo por meio do qual as coisas são criadas com sentido e com propósito. A palavra ela é criadora, a palavra ela é ordenadora. Estamos juntos? A palavra de Deus cria e depois pela palavra de Deus ele ordena o que ele criou. Então quando ele cria o homem por meio da sua própria palavra, que é o seu próprio filho. E depois ele ordena esse homem a partir de uma aliança, porque a aliança tem um juramento, o juramento é uma palavra. Então a palavra cria, a palavra ordena, a palavra dá sentido. Estamos juntos? Enquanto o homem andava por meio de uma palavra, você vai perceber que aqui ele está estabelecendo uma aliança com o homem. Esse homem deveria andar sobre essa palavra. Essa palavra é a semente. A semente tem a ver com aquilo que é gerado a partir da relação do homem com Deus. Um homem sem palavra é um homem vazio. Um homem sem uma palavra é um homem sem sentido na vida. O homem sem palavra é um homem de natureza comprometida. Qual é a palavra que você carrega? Qual é a palavra da sua vida? A palavra como semente define natureza. Nessa parábola do semeador, ele vai falando do processo a partir do qual nós vamos encarnando uma palavra dentro de nós. Uma palavra que vence o endurecimento, depois a palavra que vai vencendo o processo da provação, até que você consiga chegar num nível de produtividade. A palavra vai entrando dentro de você, quebrando estruturas dentro de você, penetrando no mais íntimo do seu ser, até que você comece a produzir a partir da palavra que está dentro de você. Isso é muito importante porque vai nos libertar de uma mentalidade extremamente operacional. Nós somos treinados para pensar como operários, que pensa apenas o aspecto operacional aqui e agora. Porém, quando nós temos uma palavra, nós não pensamos apenas nessa estrutura operacional, mas pensamos de forma estratégica e de forma gestacional. Alguém de forma operacional só pensa em fazer coisas e nem sempre sabe o porquê está fazendo as coisas. Porém, quando nós temos uma palavra, nós vamos perceber que melhor do que fazer algo é a partir de que tipo de relacionamento você faz algo. Presta atenção. Deus é
uma trindade, existe uma cosmovisão, uma visão de mundo a partir da trindade. Tudo que é criado é a partir dessa dinâmica relacional. Então a questão não é fazer coisas para Deus, mas a partir de que tipo de relação você está fazendo coisas. Estamos juntos? Por isso que homens que foram relevantes na história não apenas fizeram coisas, mas produziram, geraram algo a partir de uma relação de amor com Deus. A partir dessa relação de amor com Deus, receberam uma palavra, essa palavra é uma semente, conceberam essa palavra e geraram algo na terra a partir de algo que Deus falou na eternidade. Sementes são palavras. Palavras estabelecem natureza e destino. Estão entendendo? Quando o homem deixa de andar sobre uma palavra, ele se separa da vida. A separação é morte, morte é separação, se torna vazio, achando-se sábio se torna louco. Perdeu totalmente o sentido da vida e se transformou num fugitivo da morte. Você é algo que está gerando algo na terra a partir de uma relação de amor com Deus, ou você é um fugitivo da morte? Estão entendendo? Caim era um fugitivo da morte, foi condenado à morte e não queria morrer, construiu uma cidade para se esconder da morte. Enquanto isso, nós vemos Sete gerou Enos, que invocava o nome de Deus na terra, porque ele estava construindo uma vida a partir de uma relação de amor com Deus. Essa era uma palavra que gera algo de Deus na terra, e não apenas faz coisas movido pelo medo da morte. O que move a cidade dos homens é a morte, querido. É o medo da morte. Hebreus 2 fala que Cristo veio para destruir aquele que tem o poder da morte, para nos livrar de nos sujeitarmos a ser escravos por toda a vida por causa do medo da morte. Então a minha pergunta não é o que você faz, mas qual é a palavra que te move? Qual é o teu verbo? Qual é a palavra que paira sobre as nossas cabeças? Isso é semente, isso é recurso. Jesus em João diz, as minhas palavras não são minhas, mas quando eu falo, Deus faz as suas obras. Por quê? Porque Deus reconhece a palavra dele na boca do filho e faz acontecer o que o filho está falando. Uau! Uau, cara! Estão entendendo? Qual é a palavra que te move? Esse é o maior recurso que nós temos, querido. Enquanto uma geração vivia conquistando coisas para si, a geração de Noé. Não sei se você sabe, mas Mateus 24 fala que os últimos dias serão como nos dias de Noé, em que as pessoas estarão casando, dando-se em casamento, ou seja, realizando coisas, conquistando coisas, vivendo a filosofia da vida, em que a felicidade tem que ser feita aqui, agora, de qualquer forma, a qualquer custo. É o que nós vivemos hoje. A ausência de sentido. E no meio dessa geração, Noé foi encontrado como um homem justo e bom, porque andava com Deus. Por que justo? Justo porque a palavra Teixedeque significa a posição correta. Lembra que a palavra cria e a palavra ordena. Então ele era um homem cuja palavra de Deus ordenava a sua vida. Era um homem que estava no lugar certo, na hora certa, da maneira correta. Não era justo porque era bom. Era justo porque andava com Deus. E a palavra que cria é a palavra que ordena. Era um homem que estava íntegro na sua relação com Deus, inteiro, não multifacetado, bipolarizado, dividido em partes. Isso aqui é cristão, isso aqui é secular. Estão entendendo? Era um homem que é totalmente dedicado a Deus, sem quebra, sem partes. Assim era Noé. E Hebreus 11 fala que Noé foi instruído a respeito de coisas que ele não via, que ele não alcançava, que ninguém sabia. E a partir desse momento, ele começou a andar a partir de uma palavra que pairava sobre as suas cabeças e ao mesmo tempo era o fundamento dos seus pés. Estão entendendo o recurso que ele tinha? Uma palavra. Deus deu um recurso, uma palavra. Você tem uma semente. Agora concebe. Como? Relacionando-se comigo. Concebe.
Era um homem que tinha uma relação com Deus e recebeu uma palavra nessa relação com Deus. E essa palavra começou a ser a palavra da vida dele. Qual é a palavra da vida dele? Constrói. Qual que é a palavra da vida de Adão? Cultive. Qual que é a palavra da vida de Abraão? Saia. Qual que é a palavra da vida de Moisés? Liberte. Qual que é a palavra da minha vida? Mobilize. Qual é a palavra da sua vida? Estão entendendo? E Noé começou a andar a partir de uma palavra, era o recurso que ele tinha. Eu lembro que uma vez eu sentei com um presbitério de alguns irmãos para apresentar o projeto da missão que nós trabalhamos ontem. E aí um presbítero muito amoroso, muito preocupado com o nosso futuro, porque nós tínhamos 22 anos, éramos jovens. E aí ele perguntou assim para mim: filho, qual que é a garantia que você tem que esse seu projeto vai dar certo? Eu falei: uma palavra. E às vezes você está pedindo para Deus dinheiro. Salomão pediu para Deus o quê? Que adianta você pedir dinheiro se você não sabe administrar o dinheiro que você pede? Pede sabedoria, que a sabedoria vai fazer você ter recurso. Estão entendendo, querido? Porque a sabedoria nada mais é do que a sua própria lei. Porque a sabedoria estava com ele quando ele lançou os fundamentos da terra, a sua própria legislação, a sua própria lei, os seus próprios princípios e valores. Esse é o princípio da sabedoria. Então, queridos, nós precisamos entender quais os recursos que já temos e não administramos corretamente. Uma palavra. Noé tinha uma palavra. Foi fiel a essa palavra. Dedicou a sua vida no cumprimento dessa palavra. Foi Noé que fez o dilúvio acontecer? Não. Mas ele caminhou a sua vida toda se preparando para aquilo que Deus falou que ia acontecer. Então, vamos combinar, cada um no seu quadrado. Você se prepara para o que Deus disse e deixa Deus fazer acontecer o que Ele disse. O problema é que nós muitas vezes tentamos fazer o que Deus falou que ia fazer sem nos preparar para aquilo que Ele falou que ia fazer. Isso atrasou a vida de José 2 anos. Porque José recebeu uma palavra: você vai ser maior do que os seus irmãos, você vai governar sobre os seus irmãos. E ele tentou a vida toda ser o melhor em tudo, porque ele achava que ele iria fazer aquela palavra se cumprir. Estão entendendo? Até que ele estava no último estágio da sua vida. Ele tentou ser o melhor filho, não deu certo. Tentou ser o melhor funcionário, não deu certo. Tentou montar uma rede de amigos na penitenciária, a rede apostólica dele, dos presos. Se eu tiver amigo, eu tenho tudo. E aí não deu certo. O copeiro amigo dele foi liberto e demorou 2 anos para lembrar dele. Sabe por quê? Para deixar bem claro que não é a articulação dele que faz as coisas acontecer. É a palavra, filho. Por isso que às vezes a família não apoia, por isso que às vezes você não consegue recurso no seu trabalho, por isso que às vezes a sua rede apostólica vira uma confusão, porque Deus está dizendo: eu falei, eu faço, você se prepara porque eu falei. Estão entendendo? Ter uma palavra que move a sua vida é o maior recurso que você pode ter. As Escrituras falam em 1 Pedro 1,23: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Percebe que nós somos regenerados por meio da obra de Cristo, por meio de uma semente incorruptível que é a palavra do próprio Deus. É isso que Deus falou para Nicodemos: Nicodemos, você quer entender o que eu falo, mas você precisa da semente dentro de você. Você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai conseguir entender nada do que eu estou falando. Você precisa da palavra regeneradora dentro de você. Uma palavra que traga sentido. Porque semente fala de genética, de natureza, de qualidade, de quem somos. Por isso que a parábola do semeador, primeiro, ela fala de mudar a sua estrutura para que você comece a produzir a partir da palavra que você tem dentro. Não fala de doutores da palavra,
mas de homens que encarnam a própria palavra. Porque tem uma parábola seguida de outra parábola. Na primeira parábola fala de uma semente para 4 terrenos. Depois a próxima palavra fala de 2 sementes para 1 terreno. E fala na próxima que uma das sementes é o quê? O trigo. E ele fala que o trigo são os filhos do reino. Olha que interessante. Primeiro, uma semente foi plantada em alguém. Depois, esse alguém se torna a própria semente que é plantada no mundo. Estão entendendo? Semente na terra, terra homem. Na continuidade da parábola, agora a semente na terra, a semente é o homem e a terra é o mundo. Uma semente é plantada em você, muda a sua natureza, traz sentido para a sua vida, e aí você agora, como semente, é plantado no mundo. Qual a diferença entre o joio e o trigo? O trigo não tem o embrião, não tem a palavra, não tem aquele poder latente de vida dentro dele. Por isso que ele é improdutível, por isso que ele é estéril, porque o homem natural é incapaz de gerar algo de Deus por si só. Estão entendendo? Então, para sermos homens e mulheres com recursos para escrever e para participar e ver, se preparar para os cumprimentos de Deus determinados na história, nós precisamos nos encontrar com a palavra. Estamos juntos? E para isso acontecer, você vai ter que ressignificar algo chamado deserto. Para muita gente, deserto é algo ruim. Mas isso é um problema de cosmovisão. Porque em Êxodo, capítulo 5, ele vai dizer que deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Deixe o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Porque o que eles encontrariam no deserto? A palavra. O que eles receberam no deserto? A palavra. Moisés começou a entregar para eles um livro que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma palavra que trouxe sentido. Imagine um povo 400 anos dentro do Egito, quando eles saíram, eles não, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Então ele tem um encontro com uma palavra que é entregue a Moisés no cume do monte. E essa palavra vem trazendo de novo sentido, identidade, natureza e propósito. Vocês são o meu reino de sacerdotes. Vocês são o meu povo escolhido, minha nação consagrada. Ele nomeia, e quando você nomeia, você estabelece caráter, missão e propósito. Um encontro com a palavra no deserto. Você precisa encontrar a palavra da sua vida. Estamos juntos? Eu acho bonito pregadores que nunca repetiram uma mensagem. Mas eu gosto mais de João Batista, que era um homem de uma palavra só. Porque quem prega a cada culto uma mensagem é muito bom de homilética. Quem prega uma palavra só encontrou a palavra da sua vida. Estão entendendo? Eu me considero um homem de uma palavra só. Porque João Batista, quando foi para o deserto, ele foi para encontrar-se com a palavra da sua vida. Estão entendendo? Gálatas 1 fala que Paulo foi para a região das Arábias e ficou por lá 14 anos. Por que você acha que ele vai escrever depois? Porque o que do Senhor recebi, vos entreguei. Recebeu onde e quando? Quando ele se encontrou com a palavra. Gênesis 15 fala que a palavra apareceu para Abraão numa visão. Como que uma palavra aparece numa visão, filho? Foi um rolo ou foi uma pessoa? Primeiro nível de semente que nós temos, que nós precisamos aprender a administrar, é a palavra. A palavra é espírito e vida. Precisamos entender esse recurso. O que vai unir vocês nessa cidade é uma palavra. Qual é a palavra que nos une nesse tempo? Por que logo que eles estavam reunidos em Pentecostes, debaixo da palavra do Cristo, que era a promessa de Deus, o Espírito Santo veio sobre eles, logo depois ele começou a falar sobre a profecia de Joel.
Porque existia uma palavra pairando sobre a vida deles. Eles não estavam vivendo um momento, eles estavam entendendo como cumprir uma palavra. Porque quando eles estavam no concílio de Jerusalém, que a igreja quase se dividiu, Tiago se levanta e fala, tem uma palavra sobre esse momento que nós estamos vivendo, é a palavra de Amós, a restauração do tabernáculo caído de Davi. Estão entendendo o nível de recurso que te dá condições de poder avançar, construir, edificar, expandir? Qual é a palavra que está sobre nós hoje? Às vezes eu tenho a impressão que a gente é tão vaidoso, que a gente sempre quer ser protagonista de tudo. A gente não gosta de ser staff. E aí alguém vem e fala para mim assim, qual é o meu ministério? Ok, filho, você já leu Efésios capítulo 4? Com certeza ele só leu a parte que fala que Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porém, Efésios capítulo 4 ele vai dizer assim, viva de modo digno a vocação segundo o chamado que você recebeu. Com toda a humildade, toda a mansidão, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se para preservar a unidade do Espírito. Primeira coisa, para que você possa entender a sua vocação, o seu lugar, o seu papel, você precisa abrir mão de ser protagonista. Como é abrir mão de ser protagonista? É você repensar o conceito que você tem sobre você mesmo. O que é humildade? É quando você não é enganado pelo próprio conceito que você criou sobre você mesmo. Então nós criamos um conceito que nada vai acontecer se nós não estivermos. Nós criamos uma ideia que não será a mesma coisa se eu não estiver. Nós criamos uma ideia que tudo o que acontece no mundo, alguém está falando de mim, ou alguém está pensando sobre mim, ou alguém... É uma síndrome persecutória, que é resultado de uma orfandade profunda. E você acha que você está sendo perseguido por todo mundo, que todo mundo está falando de você, que todo mundo é contra você. Na verdade, isso que eu chamo de inferioridade altiva. Você tem uma síndrome de inferioridade tão grande que você precisa se sentir melhor do que alguém para que você se veja melhor. Nós precisamos repensar o conceito que temos sobre nós mesmos. Humildade. Entrar na escola de Cristo. Porque nós só vamos conseguir entender a palavra que está sobre nós nesse tempo quando eu não pensar apenas em mim. Estão entendendo? A escola de Cristo fala sobre humildade e sobre mansidão. Humildade é repense o conceito que você tem sobre você. Você pode ser enganado pelo conceito que você criou sobre você mesmo. Você pode não ser tudo aquilo que você acha que você é. E o que é humildade? Humildade é você não lutar por algo para você. Alguém diz, eu sou humilde, mas ele está sempre lutando por algo para ele. Por que os mansos herdarão a terra? Porque não estão lutando por uma para si. Se você vem falar que você quer um ministério, você já mostra que você não é um manso. Não é manso, logo não é humilde. Porque por ter um conceito elevado sobre você, você acredita que merece ter algo só para você. Você já não está apto para começar a pensar ministério. Por isso que em 2000 o Brasil recebeu uma palavra sobre uma geração profética. E essa geração é tão vaidosa, estou falando da minha, que ela achou que era o cumprimento da própria profecia que estava profetizando. Porque nós queremos sempre ser protagonistas de tudo. Mas não entendemos que enquanto estávamos profetizando algo, estávamos falando de uma geração que as nossas esposas estavam concebendo. Que agora estão na outra sala ali do lado. Mas a gente acha que vai acontecer aqui. Mas ele falou há 15 anos atrás no Brasil que vai acontecer lá. Mas a gente quer ser protagonista. Estão entendendo? Por isso que a gente não consegue perceber a profecia que paira sobre nós. Porque quando ele libera uma palavra, a gente acha que essa palavra tem a ver com a gente. Jesus disse, não existe nascido de mulher maior do que João Batista. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O que ele está querendo dizer?
que o cumprimento da profecia é maior do que o profeta. Se foi falado uma profecia sobre uma futura geração, e que essa geração seria uma geração profética, quem é maior? Quem profetizou ou quem é o destinatário da profecia? E por que a gente quer ser protagonista se eles são maiores? Por que hoje existem índices altíssimos de abuso infantil dentro das classinhas das escolas evangélicas? Porque nós colocamos qualquer pessoa de qualquer jeito para fazer qualquer coisa com eles, para não atrapalhar o nosso culto que vai trazer avivamento. Não é mesmo? Isso significa hedonismo secularista, materialista. Eu só penso aqui, o agora, o meu, o nosso. Não temos uma visão de preparar o futuro. Você já sabia que há 10 anos atrás, a ONU já estava discutindo quem seria a liderança global que está assumindo suas posições agora, no próximo ano? Eles pensam o mundo 20 anos antes. A gente é reativo. A gente só reage. Há 15 anos atrás, Deus nos deu a oportunidade de poder pensar os dilemas sociais que nós vivemos hoje. Nós preferimos não tocar no assunto. Agora nós estamos sendo confrontados sobre aquilo que não queremos tratar. Só que agora quem nos confronta é o Estado, filho. Não é mais 1, ou 2, ou 3, ou 5, é o Estado. Porque quando tivemos a chance de poder nos posicionar sobre coisas que deveriam se posicionar, preferimos não falar nada. Não pensamos no futuro. Você acha que na época de Einstein, na época de Freud, na época de todos os homens que estudamos na academia, você acha que o tempo deles entendeu o que eles falavam? Não. Mas hoje nós vivemos e nos comportamos a partir do que foi pensado. A gente acha que a mudança acontece de um dia para o outro. Na verdade, a mudança que nós esperamos ver, ela tem que ser pensada pelo menos 20 anos antes. Por quê? Porque não se trata de mudar comportamento, se trata de mudar pessoas. Não sei se aconteceu isso aqui, mas em Curitiba já aconteceu isso. Pegaram uma comunidade carente, tiraram ele das casas de papelão e colocaram dentro dos apartamentos. Um ano depois, toda a sujeira daquele lugar estava nos apartamentos. Porque não se muda as coisas de um dia para o outro. Se transforma por renovação de entendimento. Se transforma por renovação de entendimento. Se transforma por a cada dia você ir renovando a sua maneira de pensar. Nós temos que pensar o futuro, nós temos que pensar as mudanças. Temos que entender que existe uma palavra pairando sobre as nossas cabeças. E o avivamento é o cumprimento do que Deus falou que vai acontecer. Não somos nós que fazemos algo acontecer. Nós temos que nos preparar para aquilo que Ele falou que vai acontecer. Noé se preparou construindo algo até o dia que Deus fez aquilo que Ele falou que ia acontecer. Josué foi se preparando até o dia que ele falou que algo ia acontecer. E assim foi com Moisés, com todos eles. Ninguém fez algo de Deus acontecer, mas viveram se preparando para aquilo que Deus falou que ia acontecer. Estamos juntos? Nós precisamos parar de ter que pressionar Deus para que Deus reconheça a paternidade de coisas que Ele não gerou. Abraão teve quantos filhos? 2. Mas por que em Gênesis 22, Deus diz para Abraão, sobe no monte Horebe e me sacrifica o seu único filho? Eu não sei, mas eu não posso reconhecer filho que eu não gerei. E nós gastamos tempo e energia tentando fazer Deus reconhecer coisas que Ele nunca nos mandou fazer. Deus falou, eu vou te dar um filho. E aí vem alguém e fala assim, Moisés, faz um filho. Paulo vai explicar em Gálatas que são 2 alianças, que são 2 montes, que são 2 tipos de gente.
o que é nascido no Sinai, o que é nascido em Sião. E ele fala de Agar, e ele fala de Sara. Fala de dois tipos de realidades totalmente diferentes, de coisas que são geradas a partir de uma relação com Deus, com a palavra de Deus, e coisas que são geradas a partir da nossa própria força. Tudo que nós fazemos que não foi gerado em Deus, sempre vai exigir de nós energia, dinheiro, sono. Você já parou para pensar que nós gastamos mais tempo, dinheiro e energia tentando resolver as coisas que não era para ter sido feitas do que se tivéssemos feito o que Deus falou que ia fazer? Você já parou para pensar que aqueles que são os patriarcas da história, a nova matriz cultural do povo de Deus na terra, que são aqueles que são a base a partir do qual repousam as promessas, todos eles estavam dentro de um contexto de esterilidade natural? Abraão era casado com Sara, esterilidade. Aí nasce Isaac da esterilidade de Sara. Por quê? Porque foi gerado da semente de Deus. Estão entendendo? O que fez Sara gerar foi a palavra de Deus, não a capacidade produtiva dela, natural, porque ele a abençoou com uma palavra. Deus criou o homem e abençoou, seja fértil. O que faz ser fértil e produzir coisa de Deus na terra é a palavra dele. E aí Isaac ama a Rebeca, que também é estéril, mas gera por causa da palavra da promessa. Jacó ama Raquel, que é estéril. Os pais, os progenitores de Israel geraram da esterilidade natural. Por quê? Porque não tem como gerar um povo que Deus vai chamar de meu a partir de você. Estão entendendo? Você quer que Deus olhe para as suas coisas e fala, é meu? Então tem que ser gerado a partir da palavra dele. Ele olhou para o que foi gerado de Abraão, Isaac e Jacó e diz, é meu. Por quê? Porque foi gerado a partir da palavra dele. Estamos juntos? Por isso que palavra é recurso. É melhor ter uma palavra do que muito dinheiro. Porque uma palavra vai fazer você cumprir um propósito. E quando você chegar diante dele, ele não vai perguntar o quanto você tem, mas o quanto você cumpriu. Qual é a sua cosmovisão? A sua cosmovisão é de Ló ou é de Abraão, como foi falado aqui? Você vê a partir, eu posso ganhar mais fazendo isso, eu posso ganhar mais andando com esse tipo de gente, eu posso ganhar mais fazendo esse tipo de coisa, ou você fala, pode escolher o que você quiser, o que ficar vai ser próspero, porque o que me faz prosperar é a palavra que eu tenho, não é o tipo de gente que eu ando. Estão entendendo? Uma vez eu estava orando, Deus, para onde eu vou? Ele fala, para onde você quiser. Porque o que vai fazer você prosperar não é uma terra, é uma palavra. O que nós não podemos é ser semente que voa. Entende? Se a semente é a palavra, e nós encarnamos uma palavra, e essa palavra nos faz ser semente. Estão entendendo? Essa semente só vai ser trigo e produzir quando ela escolher uma terra para ser enterrada e morrer. Então eu te abençoo para que você não seja uma semente que voa. Tem amigo missionário que se parece muito com um cara que aparece na Bíblia. E eu pergunto assim, de onde você vem? Ele fala, eu venho de rodear a terra. E tira foto de tudo quanto é lugar do mundo. Eu falo assim, que legal, cara. Tem um cara na Bíblia que também é desse ministério aí. Quando que você vai escolher um lugar para morrer e dar fruto? Então nós vamos ver que o recurso que nós temos tem a ver com a palavra que carregamos. Estamos juntos? E é importante você reconhecer a sua esterilidade natural. Eu só vou conseguir gerar algo de Deus a partir da palavra do próprio Deus. Estamos juntos? Isso é muito sério, porque tem a ver com o desafio de discipular uma próxima geração. Mas eu vou para as próximas sementes, que eu já falei demais dessa semente aqui.
Então nós temos 3 tipos de semente. Uma semente que tem a ver com palavra, que é uma semente que tem uma relação espiritual. Nós temos semente esperma, que é uma semente biológica, que por meio dela você constitui família, estabelece descendência e consegue multiplicar. E temos a semente recurso, que tem a ver com a relação vocacional e com o trabalho. Se você for lá para o Coríntios, Paulo vai dizer aquele que semeia, semeia com alegria. Então ele está falando de recurso. Então, quando Deus abençoa o homem com sementes, Deus abençoa o homem com 3 tipos de semente. Com uma palavra. Estamos juntos? Abençoa o homem com um esperma. Porque a partir dessa semente biológica, ele iria perpetuar a vida humana. Você já parou para pensar que tudo que existe na terra se perpetua por meio de semente? Que tudo que tem vida se multiplica por meio de semente. Por isso que a luta desde o princípio foi contra a semente. Foi de abortar a gestação da semente. Porque da semente da mulher nasceria o descendente. Estão entendendo? Da mulher nasceria um descendente que pisaria na cabeça da serpente. E durante toda a história há uma luta pela semente, mas esse é um outro assunto. Então nós temos 3 tipos de semente. Semente, uma palavra, que tem a ver com a nossa relação com Deus. Semente, esperma, que tem a ver com as nossas relações fraternas, tem a ver com família, tem a ver com descendência. E temos semente no sentido de recurso, trabalho. O homem no Éden tinha esses 3 tipos de semente. Tinha uma palavra sobre a sua vida, ele tinha uma família, tinha filhos, e ele tinha um jardim para cultivar. Estão entendendo? Ele tinha uma semente espiritual, uma semente que fala da sua relação familiar, e ele tinha uma semente que fala da sua vocação e que fala do seu trabalho. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Quantos aqui tem família? Quantos aqui tem vocação? Pronto. Nós temos todo o recurso necessário para poder fazer o que tem que ser feito. Quando foi que o homem caiu? Quando ele acreditou que faltava alguma coisa para ele fazer o que tinha que ser feito. E a gente não pode mais pensar assim. Não falta nada para poder fazer o que tem que ser feito. Você precisa aprender a administrar aquilo que Deus já te abençoou. Deus te deu uma palavra, Deus te deu família, Deus te deu vocação, trabalho. Isso movimenta recurso. E por meio disso, nós conseguimos cumprir a missão de Deus. Qual é o problema? O problema é que quando Ele abençoa com sementes, quando Ele nos dá uma palavra, quando Ele nos dá uma próxima geração, e quando Ele nos dá uma vocação, trabalho, Ele vai dizer como você tem que administrar isso. Então Ele fala, seja fértil. Repita comigo, seja fértil. A segunda palavra, multiplique. Repita comigo, multiplique. Aqui é o problema. Aqui nós pensamos mais como o homem caído do que como o homem regenerado. Porque o homem que está em Deus, ele entende que todo o recurso que ele tem que ser multiplicado. Estamos juntos? Por quê? Porque a próxima palavra é encher a terra. O que é encher a terra? Ocupar todos os espaços. Expandir de forma global. Uau, cara. É tudo o que estamos fazendo, não criar apenas departamentos, mas serviços. Porque o departamento serve só a sua igreja, o serviço serve à nação. Estão entendendo? Você tem um departamento de crianças, você tem uma missão que serve crianças que pode ser multiplicado de forma escalável e abençoar o Brasil todo. Estão entendendo? Porque nós pensamos o recurso que temos de forma de acumular. Eu preciso acumular e não multiplicar. Pensamos de forma monumental. Estão entendendo? Um crescimento monumental e não expansão global. Alguns anos atrás, a minha esposa é psicóloga e começou um trabalho com mulheres. Eu falei assim, pensa numa ação com mulheres que possa ser multiplicado e encorajar muitas mulheres no Brasil a trabalhar com essa mesma ação. E quando ela começou a trabalhar com um projeto chamado Mulher Melhor,
nós vimos que isso começou a se multiplicar, e muitos lugares começaram a desenvolver ações do mesmo tipo. Então, tudo que nós fazemos como protótipos a serem escaláveis. Não um monumento para que todo mundo venha ver. Estão entendendo? Mas um protótipo que todo mundo possa levar. Porque não tem a ver com um crescimento monumental. Quem constrói monumento é estéril. Quem é estéril não tem semente, não tem palavra, não tem legado. O que é que Saul deixou? Uma estátua de si mesmo. O que Davi deixou? A palavra do Messias. Estão entendendo? O que deixamos é um monumento à nossa memória ou uma palavra à próxima geração? Tem a ver com a forma como administramos. Você é um acumulador de coisas ou um multiplicador? Você pensa de forma acumulativa ou pensa de forma multiplicadora? O que você tem é seu para você, ou o que você tem é um meio para fazer o que Deus chamou você para fazer? Tem gente que no final da sua vida vai ser tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que vai ter é dinheiro. Porque não é um fim em si mesmo, é um meio para fazer algo maior do que você. Você tem a possibilidade de ser um homem de obras eternas. O que é um homem de obras eternas? Que é um homem que não acumulou coisas para si, mas um homem que viveu para cumprir a palavra que estava sobre ele. O que é um homem de obras eternas? É um homem que mesmo depois de morto, a sua obra está viva. Por isso que nós falamos dos dias de João Batista. Mas ele já morreu, mas a obra dele está viva. Por quê? Porque ele não viveu para ter coisas, mas para cumprir uma palavra que estava sobre ele. Por que fala sobre os dias de Noé, ou os dias de João Batista? Estão entendendo? Já parou para pensar que daqui 20 anos alguém pode dizer, você precisava ter passado por aqui, nos dias de quem? Quando que Deus dá nome a um dia com o seu nome? Quando aquele dia que você viveu não era para você. Que Deus nos ajude. Nós precisamos mudar a nossa maneira de administrar. Não acredite que você não pode fazer coisas porque você não tem coisas. Se não estamos conseguindo fazer é porque não administramos o que já temos. Porque quando Ele criou o homem, Ele abençoou o homem. Abençoar significa, eu te dou todos os recursos para que você faça o que você tem que fazer. Uma palavra, uma descendência, uma vocação, um trabalho, uma terra, um jardim. O que mais você quer? Sabe por que a gente sempre acha que falta alguma coisa para fazer a obra de Deus? É porque todo recurso que Deus nos deu para a obra de Deus, a gente usa para nós. E aí não sobra para a obra de Deus. Mas na verdade o que era para você não é para você, é para a obra de Deus. Isso é uma transgressão que está acabando com a estrutura econômica do Brasil. Existe uma transgressão chamada desvio de finalidade. O que é desvio de finalidade? É quando um recurso tem uma finalidade específica e no meio do caminho esse recurso é desviado para outra finalidade. Estão entendendo? Quantos ficam chateados quando a política faz isso? Levanta a mão. Agora, quantos ficam chateados quando a igreja faz isso? Porque todo recurso que temos não é nosso, mas é para o propósito maior do que nós. Então estamos desviando a finalidade. O seu filho não é para você. Estão entendendo? Isso se chama usurpação. O que é usurpação? Quando você toma para você algo que não te pertence por direito. Artigo 161 do Código Penal, 6 meses de prisão. Nós somos gestores que trabalham a partir de uma administração divina, ou somos usurpadores de coisas de Deus para propósitos e fins pessoais? Percebe que o nosso problema é um problema administrativo.
Não tem a ver com Deus não querer dar coisas para você fazer missões. É você não saber administrar de forma missional as coisas que Ele já te deu para você administrar. E sabe qual é o problema? Que a gente ainda insiste em investir em quem Deus está tirando. Se você for olhar na sua Bíblia, não está na minha, está na sua. Lucas 19:15 vai falar de um Senhor que deu para alguns homens talentos. Lembra dessa história? E aí, a partir do versículo 15, que esse Senhor voltou para tomar posse do seu reino e chamou os seus servos, a quem deu esses dinheiros, a esses. E a fim de saber o que cada um tinha conseguido, compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Presta atenção, ele fez multiplicar 10 vezes, tem autoridade sobre 10 cidades. O outro multiplicou 5 vezes e tem autoridade sobre 5 cidades. E aí apareceu um e diz assim: Senhor, aqui a sua mina, o seu recurso, eu guardei embrulhado num lenço, porque tive medo. E ele diz: servo mau, sabia que eu era rigoroso, e tiro do que não pus, e ceife do que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro num banco. Então, na minha vinda, eu receberia com juros. Disse: tira a mina dele e dá ao que tem 10. Tira a mina dele, a única, e dá para aquele que tem 10. Se você tivesse 3 missionários aqui hoje, e um tivesse um patrimônio de 10 mil reais, o outro tivesse um patrimônio, recursos 5 mil reais, e outro tivesse só 1.000 reais, você ia investir em quem? A questão não é ele ter 1.000 reais, a questão é por que ele só tem 1.000 reais. Você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar investindo em quem Deus está tirando. E o problema não é para quem você deu, é quem deu. Porque o que você deu não é seu. E você vai prestar conta para quem você deu. E se você deu errado, você vai administrar não colocando a culpa naquele que você deu. Ah, mas eu dei para ele. Não, mas era seu. Rendeu? Isso está multiplicando? Isso está tendo retorno? Isso está gerando autoridade sobre cidades? Isso tem um galadão no reino vindouro? Isso tem a ver com o futuro? Isso tem a ver com o que eu estou fazendo? Estou entendendo? O problema não é a falta de recurso, é a falta de administração. É como gerimos as coisas que o Pai nos confiou. Repita comigo: Deus abençoou o homem. Deus deu sementes. E falou: agora multiplica. Aí o homem acumula. Se ele acumula, ele não consegue cumprir o propósito de encher a terra. O que é encher a terra? É a grande comissão: façam discípulos de todas as nações até os confins da terra. Nós não conseguimos expandir porque estamos acumulando para nós. Estamos juntos? Nós temos que repensar o que estamos fazendo com todos os recursos que nós já temos. Nunca mais ore a Deus falando: Deus, se o Senhor me der algo, eu vou fazer missões. Se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, se o Senhor me abençoar com aquilo. A partir de hoje, ore assim: Deus, me dá sabedoria para poder administrar tudo que você já deu, a fim de que tudo que eu tenho administrado possa se expandir, possa abençoar, possa edificar, possa cumprir um propósito maior do que eu mesmo. Estamos juntos? Eu queria encorajar vocês a terem um compromisso geracional. Uma igreja estratégica é uma igreja que percebe como administrar de forma divina, e uma igreja estratégica numa cidade é uma igreja que pensa a próxima geração. Eu não gosto muito do termo nova geração. Eu trabalhei 2 anos com política pública de juventude, pensando política pública para a juventude,
E dentro da política existe o termo de nova gestão. E é interessante que a gestão anterior, ela não tem compromisso nenhum com a nova. E aí a nova tem que fazer tudo zero, porque a anterior, principalmente se for oposição, não faz nenhum esforço para ajudar na transição administrativa. E a impressão que eu tenho é que nós olhamos para a próxima geração esperando para ver o que vai dar. Vamos esperar para ver o que vai dar essa molecada aí. E pior, muitas vezes, além de esperar, a gente critica e a gente amaldiçoa, dizendo que a próxima geração não vai dar em nada. Eu quero te dizer algo, que o nosso Deus é um Deus transgeracional. É o Deus das gerações. Ele não é o Deus de Abraão só. É o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Samuel, Davi. Estão entendendo? Ele é um Deus que trabalha a partir das gerações. E se nós somos uma igreja estratégica que leva a sério o futuro, temos que pensar como preparar, como investir, como cuidar, como proteger a próxima geração. Qual a diferença de nova e próxima? Eu tenho uma ideia, pode estar errado. Porque a nova é quando ela se levanta e você não tem nenhum compromisso com ela, porque ela é a nova, a gente espera a nova acontecer. Próximo é quando ela é a extensão de você. Estão entendendo? Quando eu chamo a próxima geração de nova, eu me sinto no direito de julgar o erro deles. Mas quando eu olho a próxima geração e chamo de próxima, eu vejo o meu erro neles. Porque eles são uma extensão de nós. E eu queria que você pensasse nessa noite, qual é o compromisso que hoje nós como igreja nessa cidade temos com a próxima geração? Qual o compromisso que nós temos hoje em discipular no sentido gestacional, de sermos referência no sentido de olhe para mim, lembra de onde você veio, por que você está onde você está e para onde você tem que ir. Nós temos confundindo muito gente que é influente com gente que é referente. Eu vejo mais gente usando uma geração para fazer conferência e ganhar dinheiro do que dando uma vida para preparar uma geração para que ela cumpra o seu destino. O ministério não tem a ver com você mobilizar 1 milhão de gente para viver a visão que você teve, mas o ministério é você entender qual a visão de Deus para uma geração para que você possa prepará-los. Por isso que Atos fala que Davi serviu a sua geração segundo o desígnio de Deus. Qual é o nosso compromisso com o futuro? Quem ama a vinda do Senhor, prepara a próxima geração. Se você não prepara a próxima geração, dizer que ama a volta de Jesus é demagogia, é retórica. A prova de que eu amo a volta dele é que eu estou preparando uma geração para ele. Estou dedicando anos da minha vida. Com 22 anos eu fui ordenado ao ministério pastoral, ganhava 10 salários mínimos, carro zero, ótimo apartamento. De repente eu vi uma geração. E eu olhei para minha esposa e falei assim, eu quero gastar a minha vida. Eu quero morrer de tanto viver fazendo isso. Preparando uma geração para a volta dele. Foi isso que João Batista fez. A propósito, ele nasceu de que contexto mesmo? De uma mulher estéril. Como que daqui a alguns anos vai haver uma geração de João Batista? Se fala de geração de João Batista, mas só no aspecto da esquisitice profética, mas não no sentido do comprometimento de discipular e de preparar uma geração que seja o próprio sinal da volta dele. Atos 24 fala que, haverá fome, terremoto, guerra, mas não é o fim, não, se acalme. Mas o evangelho será pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações, então virá o fim. O grande sinal do fim vai ser uma geração pregando o evangelho como nunca foi pregado antes.
A minha pergunta é: quem está preparando eles para isso? Quem está preparando homens que vão pregar o Evangelho como nunca, numa geração que não acredita em Deus como nunca? Como preparar uma geração para ser cristã na era pós-cristã? Porque nós somos filhos de católicos, nós somos filhos do cristianismo, mas agora está nascendo uma geração que são filhos daqueles que não têm religião, que é o delay, ou seja, é uma demora de 10 anos do que aconteceu na Europa. Por que a Europa está sendo colonizada pelo islamismo? Porque não tem religião. E o Brasil está começando a entrar nisso. Uma nação sem religião, que está vulnerável a ser colonizada por qualquer tipo de ideia. E como preparar uma geração para pregar o Evangelho como nunca, para que seja o próprio sinal? João Batista foi o grande sinal. Se antes da volta do Messias houve um grande sinal, para que Jesus volte, é necessário que haja o quê? Um grande sinal. E o que é esse grande sinal? Gente pregando o Evangelho como nunca antes. Quem que está preparando eles para isso? Onde você está postando suas fichas? Onde você está postando seus recursos? Mas nós falamos que amamos a volta dele, mas não estamos preparando ninguém para ele. Preparar o caminho, você acha que é preparar o quê, gente? É preparar pessoas. É pavimentar o cumprimento de uma profecia. Eu quero encorajar a igreja dessa cidade para que comecem a investir nisso. Eu não vejo mais as igrejas pregando o que eu ouvi quando eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, os púlpitos se falavam sobre chamado, sobre missões, sobre ir para seminário. Hoje os seminários estão fechando, estão com portas fechadas, estão com 2, 3, 5 alunos. Porque a nossa mensagem é secularizada. Hoje nós pregamos mais como Faraó do que como Moisés. Porque para Faraó, o chamado de Deus era uma perca de tempo. Ah, então vocês querem ir servir o chamado de Deus, então vão trabalhar mais. Estão entendendo? A nossa mentalidade tem a ver com ouvir o chamado de Deus, ou o tempo é dinheiro e eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. A oração é para desocupado, ou a oração vai dizer para você com o que você tem que se ocupar? Estão entendendo? Como pensamos, como estamos gerindo, como estamos administrando a nossa vida? Eu queria ler um texto com os irmãos. Estou encerrando, já falei demais. Isaías capítulo 39, versículo 7. Tem alguém aí? Diz assim, eu vou resumir um pouquinho a história. Aqui fala de um homem chamado Ezequias. Esse homem estava doente, muito doente. E ele recebe a visita de uma comitiva da Babilônia. E ele fica muito impressionado porque gente muito importante foi visitar ele. Gente da Babilônia. E aí, o pessoal da Babilônia, quando foi visitar ele, ele ficou tão feliz, tão emocionado, porque as pessoas do mundo gostavam dele, que ele não sabia que ele era bem visto pelas pessoas do mundo. E ele começou a mostrar tudo o que ele tinha no seu palácio, as suas armas, sua riqueza, seus tesouros, tudo. E aí chega o profeta Isaías. E o profeta Isaías sabia do que ele tinha feito, mas perguntou para que ele pudesse falar. Diz assim, o que você fez, Isaías? Eu recebi uma comitiva da Babilônia. O que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. E aí então, Isaías fala, você sabia que por causa disso que você fez, os seus filhos serão levados cativos como eunucos para a Babilônia? E aí ele responde isso daqui. Isaías 39, versículo 7. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor. Boa é a palavra do Senhor que disseste.
Você vê a próxima geração sendo levada cativa como eunuco. Eunuco tem semente? Não. Então é a próxima geração sem palavra. A próxima geração sem recursos em Deus, uma próxima geração sem sentido, sem vitalidade, uma próxima geração incapaz de ser abençoada e cumprir um propósito de Deus. Então ele está dizendo, por causa das suas escolhas, por causa da sua vaidade, por causa de você querer viver o seu momento, de você querer ser visto, de você querer ser aceito, de você querer ser aprovado, você não pensou nas consequências das suas escolhas, e a próxima geração não vai ter uma palavra, vai ser estéril, não vai produzir nada de Deus na terra. Ele diz, boa é a sua palavra. Meu Deus do céu, alguém me ajude. Como que uma palavra dessa é boa? Mas olha o pensamento dele. Boa é essa palavra, porque haverá paz e segurança nos meus dias. O que importa é agora. O que importa é eu me dar bem agora, eu ter coisas agora, eu ter próspero agora, é eu conquistar minhas coisinhas agora. O que importa, não interessa mandamento, princípio, valor, reino de Deus, legado, volta de Jesus. E a gente tem coragem, depois falar, olhar para a próxima geração e dizer que eles são um problema. Eles são um problema? Ou a gente que não teve competência de colocar uma palavra dentro deles? Desde o Éden, a gente sempre acha que o culpado é o outro. Não é? É Deus, é essa mulher que você me deu. Quer dizer, Deus é o próprio culpado por Adão não ter sabido administrar suas escolhas. A minha oração é para que a igreja dessa cidade possa assumir responsabilidade para com as sementes que o Senhor a deu. Assuma a responsabilidade com toda a palavra. Comprometa-se com a próxima geração. Não apenas vivam as suas conquistas pessoais, né? Estamos juntos? Os 10 mandamentos falam que quando nós cumprimos a sua vontade, quando nós obedecemos e guardamos a sua lei, nós abençoamos 1000 gerações. Mas se nós não guardamos a sua palavra, ele amaldiçoa. O que é amaldiçoar? Ele tem uma palavra contra. Deus fica contra até 4 gerações. Isso quer dizer que pode levar 4 gerações para você reverter um quadro de gerar uma geração sem princípios, sem uma palavra, sem investimento, sem ser guardada, sem ser protegida. Você já parou para pensar que todas as vezes que nasceu libertadores na terra, o sistema que havia político na época usou de estratégias abortivas para matar o que Deus estava fazendo nascer? Estão entendendo, querido? Quando nasceu Moisés foi chamado para ser um libertador. Qual foi a estratégia do faraó para fazer com que esse esquema de redenção de Deus na terra fosse quebrado? Violência, abuso, aborto. Comprometer a identidade e o destino. Se eu tiro a semente, se eu mato, eu acabo com a palavra que está sobre esse tempo. O que aconteceu quando nasceu o Messias? Vamos matar os meninos. Estratégia abortiva. Você sabia que hoje o Brasil é um dos países mais jovens das Américas, mas ao mesmo tempo é o país que mais morre em jovem nas Américas? Com a violência, com o tráfico, com todo tipo de abuso, de abandono, de orfandade. Mas o que importa é que nós estamos vivendo o nosso momento. Tem alguém aí? Eu queria deixar para você uma palavra que está em Lucas capítulo 1, que fala sobre o ministério de João Batista. João Batista, ele tinha uma missão, ele tinha uma palavra. Ele tinha que preparar um cenário para a manifestação messiânica. E a palavra dele fala de uma conexão tridimensional. O que é uma conexão tridimensional? Primeiro, os homens tinham que se voltar a Deus. Segundo, o coração dos pais tinha que se voltar aos filhos e o coração dos filhos tinha que se voltar aos pais. Terceiro, a terra não seria mais ferida com maldição.
Estão entendendo? Lembra das 3 sementes? Uma semente espiritual que fala da minha relação com Deus. Uma semente biológica que fala da minha relação com o outro. E uma semente vocacional de trabalho que fala da minha relação com a terra. Ele está vindo com uma palavra reordenando as coisas que foram criadas para que o Messias se manifeste dentro de um cenário específico. A minha oração é para que todos nós nos voltemos a Deus de novo. E que em Deus os pais voltem o seu coração para os seus filhos. Eu te peço, pelo amor de Deus, não espere o seu filho vir até você. Todos os meus amigos que esperaram os seus filhos virem até ele, se arrependeram por ter esperado. Porque quando vieram porque não tinham mais como sair do lugar que estavam. Coração dos pais se voltar aos filhos, dos filhos aos pais, não tem a ver com lavar roupa suja, com discutir relacionamento. Porque primeiro os homens se voltam a Deus. Em Deus, os homens se encontram. Não quer dizer que meu pai vai me entender, que eu vou entender meu pai, mas quer dizer que os dois vão entender o propósito maior do que eles. Porque não é o jeito de fazer, é o que tem que ser feito. A questão não é operacional, é existencial. A gente discute mais como fazer do que o que tem que ser feito. E isso separa gerações por causa do jeito de fazer. E quando a gente briga pelo jeito de fazer, ninguém faz o que tem que ser feito. Estão entendendo? E quando o pai se volta aos filhos e os filhos se voltam aos pais em Deus, a terra é abençoada. A terra não é mais ferida com maldição, com quebra de princípios, com idolatria, com prostituição, com derramamento de sangue. Nós precisamos trabalhar dentro desse propósito. Se vocês levam a sério a missão de vocês nessa cidade, vocês têm que pensar qual é o legado que vocês estão deixando. Há uma diferença muito grande entre herança e legado. Herança tem a ver com bens tangíveis que se passam de pais para filhos, né? Legado tem a ver com um bem intangível, algo que tem a ver com valor, princípio moral, ética. Estão entendendo? Então nós deixamos uma herança de coisas ao invés de um legado de presença de Deus. Eu posso ficar feliz por deixar para o meu filho uma casa, isso é uma herança, mas eu posso não deixar para ele o legado de saber ser família. O que adianta ter uma casa se eu não sei ser homem? Se eu não sei ser marido, se eu não sei ser pai, se eu não sei ser servo, se eu não sei constituir família, porque isso é legado. O que vamos deixar para a próxima geração nessa cidade? Templos ou princípios? Uma palavra. Cuidado para não cairmos no erro de Eli, que estava tão ocupado com as coisas do templo, que não percebeu a mudança do tempo. Tão ocupado cuidando das coisas do templo, que não percebeu que da esterilidade de uma mulher nasceu um profeta sacerdotal chamado Samuel, que ungiria aquele que seria Davi, o maior tipo de Cristo da história. E ele morreu como um gordo velho cego, que não conseguiu entender o que Deus estava fazendo no seu tempo, porque estava perdido nas coisas do templo. Qual é o tipo de legado que estamos deixando? Coisas monumentais ou uma palavra? Tem alguém aí? Eu queria orar com os irmãos. Eu vivo hoje um paradigma que eu chamo de Operação Samuel. E por quê? Porque Samuel foi um homem de transição. Presta atenção nisso que eu vou falar. Deus fala em Deuteronômio que de Israel sairiam reis. E quando chegou a hora de constituir um rei, presta atenção no que eu vou falar. A geração de Samuel
não teve paciência para esperar Deus levantar um rei. E ela escolheu um rei segundo aquilo que parecia melhor para ela. Estamos juntos? Deus levantou libertadores, Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdotes. Mas eles começaram a pregar tanto um reino que não tiveram paciência para esperar Deus levantar o seu próprio reino. Então eles levantaram o reino de Deus parecido com o das nações. Mas o parecido com as das nações não é o reino de Deus. Então eu peço para vocês, tenham paciência, se acalme. Se Deus falou que vai vir um reino, deixa Ele trazer. Não vamos levantar um reino em nome de Deus. Deixa o reino dele se manifestar. E aí Samuel tinha uma missão. Samuel tinha que encontrar aquele que Deus já tinha achado. Achei um homem segundo o meu coração. Eu achei o novo. Eu achei o futuro. Eu achei quem vai escrever a história. O que eu faço, Deus? Agora encontre. É isso que eu faço há 10 anos. E eu sei que quando eu vou para falar, geralmente eu não falo para plateias muito grandes como essa. Mas eu sei que eu viajo às vezes mais de 5.000 quilômetros. Porque eu preciso encontrar ou um menino como Davi, ou uma senhora como Ana. Que são os dois tipos de gente que a igreja não dá atenção. Aquele que representa o que vai acontecer. E aquela que representa o que está sendo orado há muitos anos para que aconteça o que tem que acontecer. As irmãs, as senhoras que oram. E os jovens que têm nas suas mãos o potencial para escrever o futuro. São os dois tipos de gente que nesses últimos anos eu tenho procurado para encontrar. Sem tentar ser protagonista, sem tentar ser estrela de nenhuma história. Mas apenas aqueles que servem para que esses meninos Davi possam encontrar o seu lugar. E olhar para essas irmãs e dizer assim, obrigado por você ter orado esse tempo todo. Não é? Porque havia uma mulher no templo que estava orando há mais de 30 anos. Para que um menino fosse apresentado a Deus. Eu sei que eu estou aqui porque existem mulheres que oram. E eu sei que eu estou aqui porque eu preciso ativar meninos que vão mover o futuro. Uma igreja estratégica é uma igreja grata por quem orou para que ela pudesse estar onde ela está. E é estratégica porque ela vai preparar aqueles que vão ser o grande sinal para a volta de Jesus. Deus já achou uma geração segundo o seu coração. Qual é a minha missão e a sua missão? Encontre e prepare. Muitos quiseram viver um reino instantâneo, de um dia para o outro. Num dia, Saul estava cuidando de jumenta, no outro dia ele era rei. Conclusão, não conseguiu reinar segundo a vontade de Deus. E aí então Deus fala, eu achei, encontre. Não espere as coisas acontecerem rápido, prepare uma geração. Prepare uma geração. Pensa comigo. Deus disse para Davi, hoje eu tirei de Saul o reino. Deus disse para Saul, hoje eu tiro de você o reino e dou a um que é melhor do que você. Mas Davi só reinou de fato 15 anos depois. O hoje de Deus pode ser 15 anos. Deus pode dizer, hoje eu estou encontrando uma nova geração de jovens nessa sociedade, que vão ser um sinal para o Nordeste do Brasil. Nós tínhamos uma escola em Minas. Deus falou para nós, leva para o Nordeste que vai acontecer alguma coisa lá. E nós viemos com a escola para Salvador. E estamos aqui, já há 3 anos, preparando jovens. Trabalhando, preparando, encontrando e treinando. Encontrando e treinando. A nossa função não é fazer nada acontecer. A nossa função não é provar para você que eu faço alguma coisa acontecer. A minha função é preparar uma geração para aquilo que Deus vai fazer acontecer. Que Deus nos ajude. Sabe por que a gente precisa de ajuda? Porque Davi era totalmente diferente de tudo que Samuel já tinha visto.
maior profeta da história, chamado Samuel, foi exortado por Deus e disse assim: ei, se você não mudar a sua maneira de ver, você não vai encontrar o que eu achei. Porque você vê a aparência, eu vejo dentro. Sabe qual é o problema? É que a próxima geração ela é totalmente diferente de tudo que nós já fomos. E para nós, a próxima geração, ela só vai ser uma bênção se ela fizer exatamente tudo que nós fizemos. Só que se lembre, quando João Batista nasceu, Deus fez Zacarias ficar mudo. Por quê? Porque se Zacarias falasse algo segundo o seu coração, ele ia interferir naquilo que João foi chamado para ser. Qual vai ser o nome? Vai ser o nome da minha família? Não, é um outro nome, porque ele não tem nada a ver com o que você já foi até agora. Porque ele não cabe no que você trabalhou até agora. Essa geração não vai conseguir ficar sentadinha 2, 3 horas ouvindo alguém falar como vocês ficaram aqui hoje. Estão entendendo? E o que a gente faz? Nós já estamos drogando eles com 4 anos de idade. Porque os pastores, os pais e os professores não estão preparados para essa próxima geração. Porque eles são extremamente capazes, inteligentes, cheios de energia e de força. Porque é uma geração que está numa agenda de Deus para os últimos dias. O que nós fazemos? Damos remédio pesado para desacelerar a mente dele. Se uma criança com 5 anos está sendo drogada, o que ele vai usar quando tiver 15? É mais fácil para o professor lidar com uma criança drogada. É mais fácil para um pai lidar com uma criança viciada em tecnologia do que dar atenção, do que entender qual é a demanda dessa próxima geração. São os recursos, são os tesouros que temos, cara. São os nossos tesouros. Uma palavra, um filho, uma terra. Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu filhos, Deus nos deu uma terra. O que estamos fazendo com os recursos? Queria convidar você a ficar de pé. Feche os seus olhos por um momento. Espírito de adoção, venha sobre nós essa noite. Quebra sobre os céus desse lugar todas as estruturas de orfandade, de vazio, de ausência. Se você é jovem e você até hoje olhou para você e disse assim: eu não tenho nada, eu não tenho recurso, o que Deus pode querer comigo? Quando Deus chamou Moisés, Deus falou: Moisés, você vai ser um libertador. Ele diz: Deus, mas como? Como que eu vou fazer isso? Deus falou: o que você tem na mão? Ele falou: um pedaço de pau. Então tá bom, já dá. Moisés fez história com um cajado. Imagine o que você pode fazer com a faculdade que você tem, com todo o seu talento, com toda a sua inteligência, com toda a sua energia, com toda a sua força. Às vezes você, como adolescente, como um jovem, olha para você mesmo e fala assim: eu não tenho nada. Eu estou dizendo, você tem tudo o que você precisa. Você tem uma palavra. Você tem aqui nesse lugar uma família. Você tem uma vocação. Deus está plantando uma terra. Se você é jovem e se você deseja
orar nessa noite com todo o teu coração, dizer: Deus, eu quero administrar a minha vida a partir desses princípios, desses valores. Eu quero entrar nessa administração divina. Eu quero viver essa aventura com você. Eu queria que você viesse aqui correndo. Eu queria que você viesse aqui à frente correndo. Só você que é jovem, adolescente, venha, feche os seus olhos e já. Eu queria que você se imaginasse. Eu queria que você se imaginasse nessa noite como aquela pessoa que tinha os 5 pães e 2 peixes. Feche os seus olhos e deixa o Espírito ministrar você. Uma vez eu estava decolando no aeroporto de Curitiba e eu olhei para baixo e eu disse: Deus, não vai dar. Deus, é muita gente. E às vezes a gente se sente tão pequeno diante de tanta coisa que acontece à nossa volta. E a gente acha que não tem nada. Às vezes a gente até se acha o próprio problema. E aí, sabe qual é o problema? Enquanto aqueles 5 pães e 2 peixes estavam na mão de uma pessoa, era algo que respondia à necessidade só de uma pessoa. Enquanto você achar que o que você tem não dá para nada, realmente o que você tem só vai dar para você. Mas quando você entender que o que você tem não é seu, mas é de Deus, e você entrega para Jesus, fala: Deus, está aqui a minha faculdade, está aqui a minha música, está aqui a minha arte, está aqui os meus sonhos, está aqui o meu projeto, está aqui a minha juventude, está aqui a minha vocação, está aqui a palavra que eu recebi quando eu era criança, está aqui. Quando Jesus pega isso na mão e agradece a Deus, não é mais de ninguém, é de Deus. E aí quando Deus devolve para Jesus e Jesus começa a dividir a partir dos seus discípulos, você vai perceber que um milagre acontece. E aí então eu ouvi algo dentro de mim dizendo: para de esperar um milagre acontecer para que você faça algo. Seja um milagre. Entenda que o que você tem é meu. E quando o que está em você é meu, quando você divide, vai dar para muita gente. No dia seguinte, alguém tocou na campainha da minha casa e falou assim: Bonfim, eu vim aqui porque eu tive um sonho nessa noite. E nesse sonho você dividiu um pedaço de pão comigo. Tudo que Deus me falou para fazer é: pega um pedaço de pão que eu te dei e divide. Divide, cara. Tenha coragem. Divide. E eu já dividi com mais de 5.000 pessoas, com certeza. A minha oração por você é: acredite que você pode ser um milagre. Se você está aqui na frente, não ache dentro de você que foi você que achou Deus, ou que você que está aceitando a proposta de Jesus. Eu só vim aqui para dizer que Ele achou você. Ele disse para Davi: eu vi você atrás das poucas ovelhas malhadas do seu pai. Eu vi você num lugar escondido, onde ninguém via. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Eu abençoo para que essa geração não seja a geração do tapinha nas costas. Não seja a geração que negocie, porque o que não tem preço não se negocia, porque o que eles têm é valor.
Abençoo para que eles se lembrem. Não importa o quanto tempo demore, o Deus que nos achou é o Deus que vai fazer alguma coisa acontecer. Abençoo para que eles não sejam tentados aos atalhos. Abençoo para que eles não se deixem ser usados. Abençoo para que eles consigam entender o processo de serem construídos, de perder para ganhar, até que eles cheguem um dia dentro de uma caverna e diga: Deus, parece que acabou, não tenho mais nada. Essa é a hora que parece que Deus se levanta do trono e fala: muito bem, Davi, agora vamos começar. Eu abençoo, Pai. Abençoo para que essa geração seja abraçada. Abençoo para que ela não seja entretida, mas para que ela seja preparada. Porque entreter é apenas redução de danos. Preparar tem a ver com investimento para o futuro. Se você é pai, se você já teve algum filho, mesmo que o seu filho não esteja aqui, eu queria convidar você, se você entende nessa noite que Deus está dando uma responsabilidade para essa cidade, para a igreja dessa cidade, que não como Isaías ou como Ezequias, viver apenas um bom momento ministerial pessoal, mas preparar uma próxima geração e deixar um legado para o futuro, ser um homem de obras eternas, uma mulher como Ana. Queria que você viesse aqui à frente e abraçasse esses meninos. Se você é pai, se você é mãe, queria que vocês viessem um pouquinho mais para frente, que esses pais aqui vão fazer uma corrente em volta de vocês. Pai, eu abençoo para que você faça um concerto aqui nessa noite. Diga para esses jovens que eles não são um problema, eles são esperança, eles são resposta. Eu abençoo para que todas as palavras de maldição sobre eles sejam quebradas nessa noite. Abençoo para que todo sentimento de inferioridade seja quebrado, para que todo o vazio que foi deixado pela falta, pela ausência ou pelo abuso, Espírito de adoção, venha sobre nós. Espírito de adoção. Espírito de adoção.
Espírito de adoção, venha sobre nós. Abraça-nos nessa noite. Pertenço a ti, Senhor Jesus, que me buscou e me encontrou. Eu pertenço a ti, ó doce Deus, que se humilhou e se entregou. E eu pertenço a ti, pertenço a ti, eu pertenço a ti, sou totalmente teu, totalmente teu. Sou teu filho, teu amigo, tu és a porção, a minha herança. Eu fui comprado pelo sangue, foi-me dada uma aliança. Eu sou teu, oh, eu sou teu, sou teu filho, teu amigo, tu és a porção, a minha herança. Eu fui comprado pelo sangue, foi-me dada uma aliança. E eu sou teu, oh, eu sou teu, eu fui perdoado, eu fui restaurado, eu pertenço ao meu Senhor. Eu fui redimido, fui justificado, eu pertenço ao meu Senhor. Eu fui perdoado, eu fui restaurado, eu pertenço ao meu Senhor. Eu fui escolhido, eu fui adotado, eu pertenço ao meu Senhor. Eu fui perdoado, eu fui restaurado, eu pertenço ao meu Senhor. Eu fui escolhido, eu fui adotado, eu pertenço ao meu Senhor. Ele põe o anel em meu dedo, ele põe a sandália em meus pés, ele me dá roupa limpa, ele me chama pra mesa. Ele põe o anel em meu dedo, ele põe a sandália em meus pés, ele me dá roupa limpa, ele nos chama pra mesa. Esse é o nosso Pai, e ele põe o anel em meu dedo, ele põe a sandália em
pra mesa. Ele põe o anel em meu dedo, Ele põe a sandália em meus pés, Ele me dá roupa limpa, Ele me chama pra mesa. Eu fui perdoado, eu fui restaurado, eu pertenço ao meu Senhor. Eu fui escolhido, eu fui adotado, eu pertenço ao meu Senhor. Eu sou filho, Ele me adotou, e eu sou filho. Esse é o meu Pai, esse é o meu Pai. Já não há mais acusação, já não há mais condenação. Esse é o meu Pai, esse é o meu Pai. Já não há mais acusação, já não há mais condenação. Esse é o meu Pai, esse é o meu Pai. Já não há mais acusação, já não há mais condenação. Esse é o meu Pai, esse é o meu Pai. Já não há mais acusação. Não, não, não. Ele põe o anel em meu dedo, Ele põe a sandália em meus pés, Ele me dá roupa limpa, Ele me chama pra mesa. Ele põe o anel em meu dedo, Ele põe a sandália em meus pés, Ele me dá roupa limpa, Ele me chama pra mesa. Eu não sou mais escravo, não. Hoje eu sou filho, sim. Eu não sou mais escravo, não. Hoje eu sou filho, sim. Eu não sou mais escravo, não. Hoje eu sou filho, sim. Nós temos um Pai, nós temos um Pai. Eu não sou mais escravo, não. Hoje eu sou filho, sim. Eu não sou mais escravo, não. Eu sou filho. Ele põe o anel em meu dedo, Ele põe a sandália em meus pés, Ele me dá roupa limpa, Ele me chama pra mesa. Sim, Ele põe o anel em meu dedo, Ele põe a sandália em meus pés, Ele me dá roupa limpa, Ele me chama pra mesa. Esse é o meu Pai, esse é o meu Pai. Já não há mais acusação, não, já não há mais condenação, não. Esse é o meu Pai, esse é o meu Pai. Já não há mais acusação, já não há mais condenação. Esse é o meu Pai, esse é o meu Pai. Já não há mais acusação, já não há mais condenação.
Aleluia. Glória a Deus pela vida do Anderson. É impossível ouvir uma palavra como essa e sair desse lugar indiferente, queridos. Ainda nós que temos responsabilidade como pais, como líderes, nós percebemos que temos vivido numa geração de órfãos. Nós muitas vezes criticamos nossos jovens porque eles buscam referências que não são referências no mundo. E nós temos que questionar se não tem faltado referências para eles dentro das suas casas ou dentro das suas próprias igrejas. E para nós, principalmente líderes, é muito mais fácil nós colocarmos eles no banco do que pagarmos o preço de caminharmos juntos e investirmos, pagarmos o preço na vida deles. É muito mais fácil você colocar o seu filho no cantinho da disciplina do que dar o exemplo e mostrar a ele como deve ser feito. E nós temos uma responsabilidade sobre essa próxima geração. E essa responsabilidade começa dentro da minha casa. Começa com os filhos que o Senhor me deu biologicamente e se estende aos filhos espirituais que o Senhor tem nos dado. Nós temos uma palavra, uma família e temos os recursos. E as decisões e escolhas que tomaremos é que vão definir o futuro da nossa nação, das nossas cidades, dessa próxima geração. Se nós encerrássemos aqui essa conferência, já valeria por tudo que nós já ouvimos ontem e hoje aqui. Mas amanhã ainda tem mais, amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estarão conosco aqui amanhã? Amém? O Anderson